Fala aí, moçadinha! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim. Estou muito feliz de estar aí de volta. Agora vamos falar das funções do segundo grau, a famosa função quadrática. Vamos lá, detonar! Pá! Safadinhos. Então, para motivar aqui a função do segundo grau, vamos pensar o seguinte, ó, né? Coloquei um exemplo aqui bonito, as hortas comunitárias, né? Em certa horta comunitária, um canteiro de verduras retangular será ampliado em uma certa medida, tanto no comprimento quanto na largura. Olha que bonito aí, ó. Canteirão 7 por 10, ele vai aumentar xx, tá? Tanto na largura quanto no comprimento. Então tá aí, ó, a horta, né, o desenho da horta, 10 por 7. Se você aumenta x comprimento e x largura, a gente pode dizer que a área dessa horta seria 7 mais x vezes 10 mais x. Concordam? É exatamente essa medida aqui, né, ó, 7 mais x e aqui 10 mais x. Beleza? Quando você brinca aqui, ó, com o chuveirinho, 7 vezes 10, 70, 7 vezes x, 7x, x vezes 10, 10x e x vezes x, x ao quadrado. Está vendo aqui que todos os termos aqui, ó, a gente pode agrupar esse 7x com 10x, o x ao quadrado e o 70, a gente vai colocar só numa ordem, tá? Essa ordem é meio que universal, tá, moçada? Então a gente costuma deixar o cara do maior expoente primeiro. Então, x ao quadrado está sozinho, ó, 17x, ele tá, o expoente aqui é 1, e esse último aqui, o expoente é 0, que é o famoso termo independente, beleza? Então, nós construímos uma função que vai nos dar a área do canteiro, qualquer que seja o tamanho da ampliação na largura e no comprimento. Então, coloquei aqui, por exemplo, para x igual a 3, a gente já sabe, então, que para x igual a 3 seria substituir aqui dentro, né, ó, é o famoso f de 3, seria substituir o x por 3 e o x aqui também por 3. Então, ficaria assim, né? Que o f de 3 é 3 ao quadrado, mais 17 vezes 3, mais 70. Isso aqui dá 9 mais 51 mais 70, que é 130. Então, a equação, a construção da função que foi formada aí, nós chamamos de função do segundo grau, porque o grau máximo aqui, ó, da variável x é o 2, né? É o quadrado. Aí o cara fala, professor, se eu falasse antes que era 3, eu sabia que esse tamanho aqui era 10 e que esse tamanho aqui seria 130. E aí era só, melhor, 13, né? Era só fazer 10 vezes 13 que dá 130. Cabeçudinho. Mas a gente está tentando ilustrar uma coisa. É óbvio que se a gente fosse resolver uma parada assim, a gente teria outras formas de resolver, tá bom? Mas é isso. Apareceu na construção, principalmente de área, uma função que a gente chama de função do segundo grau. Agora vamos para a definição formal dela, vamos? Então tá aqui, olha só. Uma função é f de R em R, lembra sempre, né, que a função ela leva de um conjunto, aqui é domínio e aqui é o contradomínio. Então, se você tem os números reais e você coloca dentro de uma função que vai te dar também números reais, a função é quadrática quando nós temos três números a, b, c, né? Geralmente a gente chama isso aqui de constantes ou de coeficientes. É muito importante que você saiba que o a, o primeiro valor, ele tem que ser zero. Porque já dá para saber, né? Se o a não for zero, melhor, o a tem que ser diferente de zero, não pode ser zero. Se o a for zero, esse termo aqui desaparece. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente não teria uma função do segundo grau, teria uma função do primeiro grau. Então, olha só, a primeira coisa que você faz quando você visualiza uma função que tem grau 2 é identificar quem são esses carinhas. Então, gente, acostuma com isso. Ó. Sempre o A é o cara que está junto do x ao quadrado, certo? O B é aquele cara que está sozinho com o x, ó. Tá vendo? Só um x e ele.
tá? O x aqui é como se fosse x elevado a 1, certo? E c é sempre o termo independente. Então, por exemplo, na física eles fazem uma pegadinha, às vezes coloca o termo independente na frente, mas a gente sabe que a estrutura é a mesma, tá? É a mesma. Então, olha só, esse exemplo aqui, ó, menos x ao quadrado mais 100x. A gente sabe que o a vale 1, que o b vale 100, e como ele não tem c, é porque c vale 0. Ah, professor, isso é muito bom, professor. Vamos parte para destruição, para o chapuletation. Mas começa aqui, tá? Pensa comigo, olha só, essa outra função aqui também é uma função do segundo grau. Menos 4x quadrado mais 4x menos 1. O a vale menos 4, o b vale 4 e o c vale menos 1. Aqui, essa daqui, ó, tem x ao quadrado menos 4, tá vendo? Ela tem a, o b não tem, ou seja, o b é zero, não tem na equação, mas a gente atribui o valor zero. E c vale menos 4. Aqui, 20x quadrado, só isso, ó. Ele só tem o valor de a. O b também tem, na verdade, né? 0 e c vale 0, tá? Mas acostuma com isso. O cara que está ao quadrado, que está junto do x ao quadrado é o a. O cara que está com x é o b. E o termo independente é c. Beleza? Vamos lá. Considere um prisma reto cujas medidas estão em centímetros. Escreva uma função que determina a área dessa superfície em função de x e calcule a área da superfície do prisma para x igual a 5. Eita! Então vamos lá. Olha só que legal essa estrutura aqui, ó. Tá aí, ó. As dimensões x, x menos 1 e x mais 3. Esse primeiro lado aqui, a gente sabe que a área da superfície é aquele material que a gente precisa para embrulhar alguma coisa, né? Então, desse lado e do lado de lá, eu vou ter essa mesma área. Vai aparecer duas vezes. Então, é muito fácil. Vou chamar isso aqui de face 1, tá bom? É x mais 3 vezes x menos 1. E aí você faz aqui, ó, x vezes x, x quadrado. X vezes 1, 3 vezes x e 3 vezes menos 1. Pronto, ó. A gente agrupa os camaradas que são companheiros aqui, ó, x menos x com 3x dá 2x positivo, certo? Essa aqui é essa face e a de trás aqui que a gente não está vendo, está aqui atrás, né? Beleza? Então vamos lá. Para a segunda face nós teríamos aqui x vezes x mais 3. Facinho também, né, para a gente obter. Vocês estão vendo que se refere à área, a aparência da função do segundo grau vai aparecendo. Ó, x vezes x, x ao quadrado, e x vezes 3, 3x. Também essa área aparece aqui do lado de cá também, ó, né? Ela vai aparecer duas vezes, certo? E a área de cima, que também é a área de baixo, né, o apoio, vai ser x vezes x menos 1. De novo, você faz aquele chuveirinho bonito, ó, x vezes x vezes 1. Né? Você vai ter x ao quadrado menos x. Então, para achar a área, o material que eu preciso para embrulhar esse prisma vai ser duas vezes a primeira face que a gente calculou, duas vezes a segunda e duas vezes a terceira. E aí, chuveirinho para todo mundo aqui, ó. 2 vezes x quadrado, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes x quadrado, 2 vezes 3 e 2 vezes x quadrado e 2 vezes menos x. A gente vai ter aqui 2x quadrado mais 4x menos 6, 2x quadrado mais 6x e 2x quadrado menos 2x. Agrupamos aqueles, né, que são semelhantes aqui, ó. 2x, 2x, 2x2 vai dar 6x2. 4x mais 6x dá 10x, menos 2x dá 8x. E o menos 6 que ficou sozinho. A letra A, então, é isso, né? É uma função que calcula a área do prisma em função de x, certo? E letra B, calcula a área da superfície do prisma para x igual a 5. Beleza, é só substituirmos x por 5 aqui. Olha que legal, né? Vai ficar 6 vezes 5 ao quadrado. 8 vezes 5, né? Lembra que o 5 ele vai aqui e aqui, né? Nos dois. E a gente tem aí 6 vezes 25, 5 vezes 8, 40. 6 vezes 25 dá 150, mais 40, 190, né? Menos 6, 184. Aí aqueles expectativos, professor, você fica enrolando. Se tivesse colocado o x aqui, ó, no lugar do x, o 5... ia ficar bem legal. Claro que ia.
quando você vai fazer uma vez esse tipo de cálculo, você não precisa fazer a função, você parte para a destruição. Agora, a função ela é válida para isso. Se você precisar usar esse recurso mais de uma vez, ela vai te dar uma certa facilidade, né? E para outros números também. Mas aí poderia sim, ó, o cara pensar que 5 mais 3 aqui é 8, 5 menos 1 é 4 e ali é 5. Eu teria que esse lado aqui, o lado da frente, vale 32, aqui a lateral vale 40, e lá em cima, 4 vezes 5 é 20. 20 com 40 dá 60, com 32, 92. Como cada uma dessas faces aparece duas vezes, seria 2 vezes 92, que é 184. Beleza? Vamos lá. O gráfico da função quadrática, tá? Ou função do segundo grau, que é outro nome comum que a gente tem para esse tipo de função. Gente, o gráfico ele é muito conhecido, mas vale a pena a gente construir ele juntos aqui, ó. Então eu peguei uma função, substituí o x por menos 2 ao quadrado dá 4 e tal, e o f de x ou y vai dar 5. Então, cada ponto gerado por essa função é um par ordenado. Então, menos 2 é o x e 5 é o y. Né? Menos 1 e 0, eu tenho outro ponto. Esse ponto aqui é muito importante. Ó. Quando x é menos 1, y é 0. 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 3, que dá menos 3. 1. Quando x é 1, y é menos 4. Então, x é 1, y é menos 4. Estão acompanhando aqui no gráfico? Ó? E quando x é 2, o y vai dar menos 3. Quando x é 3, o y vai dar 0. E quando x é 4, o y vai dar 5. Então, essa função ela tem um formato muito particular, que a gente chama de parábola. Certo? Nesse gráfico específico tem uns pontos principais, mas a gente vai abordando eles. Eu quero conversar com vocês sobre esses pontos nos vídeos na sequência. Beleza? Vamos fazer mais um para a gente ver a diferença. Então, basicamente, essa aqui é uma função do segundo grau, mas reparem que o começo dela é diferente do outro, né? Porque o valor aqui principal, esse aqui que está junto do x ao quadrado, ele é negativo. O que isso aí vai provocar? Já já a gente vai falar também de cada um desses parâmetros, né? Mas menos 2 ao quadrado vai dar 4 com menos na frente, menos 4. Menos 4, menos 4, menos 8, mais 5, mais 3, menos 5, né? Mas está aqui, ó. Quando x é 2, o y é menos 5. Menos 1 e 0. Reparem que esses pontos eles apareceram de outra forma lá, né? No gráfico anterior. Quando x é 0, o y é 3. Também reparem esse carinha aqui, ó, esse último. Né? Isso aqui é bem legal de enxergar. Né? Então tá aí, ó, 3. Quando x é 1, o y vale 4. E quando x é 2, o y vale 3. Tá vendo que ele começou a voltar? Quando x é 3, o y vale 0. E quando x é 4, o y vale menos 5. Então, nós temos aqui a parábola também, mas ela tem um formato diferente do anterior. A gente diz que a concavidade dela está voltada para baixo. Tá? Na prática, aqui no ensino médio, ou pelo menos no estudo das funções, a gente vai estudar esses dois tipos somente. Tá? Então, a parábola vai para cima ou ela para baixo. A concavidade é para cima ou para baixo. Aos pouquinhos, a gente vai dar mais detalhes sobre essa paradinha aí. Beleza? Vamos lá. No estudo dos parâmetros, o que são o estudo dos parâmetros? A gente vai visualizar o que acontece com cada uma dessas letrinhas aqui, ó. O A, o B e o C. Cada uma delas tem uma importância. Né? No slide anterior eu comecei a dar umas dicas para vocês, mas olha que legal isso aqui, ó. Tá? O valor de A, sempre o A, aquele cara que está junto do x ao quadrado, pensa nisso. Ele controla a concavidade. Deu para ver isso nos dois gráficos que eu desenhei agora há pouco. Né? Se o A for positivo, olha que legal, a concavidade da parábola é para cima. Cara, é muito fácil associar, isso é muito legal. E se o A for um número negativo, a gente viu que a concavidade da parábola é para baixo. Então, cara, isso aí a gente tem como regra, acabou. Olhou para o sinal, você não precisa saber o valor, o sinal indica a concavidade. Se ele for positivo, sorrisão, concavidade para cima, se ele for negativo, é concavidade para baixo, certo?
O valor de B, ele também indica, o sinal dele indica algumas coisas para a gente. Então eu coloquei aqui essa primeira parte, ó, faz o vértice caminhar descrevendo uma outra parábola. Isso aqui é legal quando a gente usa um software tipo GeoGebra, a gente consegue visualizar isso, tá? Mas por enquanto eu quero dar destaque para essa segunda característica aqui, ó. O sinal de B indica se a parábola corta o eixo Y em sua parte crescente ou decrescente. Isso aqui é muito legal. Você olha para o sinal do cara que está junto do X. Se o B for positivo, o que vai acontecer? A parábola vai cortar o eixo Y na subida, independente do, né, se ela tem concavidade para cima ou para baixo, tá? Ela vai passar pelo Y na subida. Crescente, guarda isso. Isso é legal, gente. Vocês vão ver que facilita na hora de entender os gráficos. Se o B for negativo, a parábola vai cortar o eixo Y na descida, ou seja, quando ela é decrescente. Então, aqui, ó, isso é um exemplo, tá? Um exemplo. Se a concavidade for para baixo, também vai ser o mesmo esquema. Mas é na descida, é na parte onde ela desce, que a gente vai visualizar isso. E se o B for igual a zero, é uma parábola muito legal, porque ela vai estar no meio do caminho entre ser crescente e decrescente, ou seja, quem que vai passar pelo eixo Y? É aquele ponto do meio que a gente chama de vértice, né? A parábola é uma figura simétrica. Se você cortar ela no meio, essas duas bandinhas vão ser iguaizinhas. Tá legal? Então, cara, olha que legal o B. E o C, eu acho que é o mais legal de todos. Você bate o olho nesse ponto aqui, você já sabe qual é o lugar que a parábola corta o eixo Y, tá? Então guarda essas referências. Cara, é muito legal isso aí. Se você pegar esse slide e botar num cantinho, aprender essas ideias, guardar elas no cantinho do peito, assim, cara, você vai se dar muito bem com a função do segundo grau, a famosa função quadrática. Fazer uns exemplos para vocês verem como é bonito? Bora lá! Escreva a lei da função quadrática correspondente ao gráfico. Então, gente, olha só. Acabamos de falar sobre umas dicas básicas aí, umas ideias legais. Pensa comigo. A concavidade. Só de olhar para a concavidade, eu já sei o sinal do A, certo? Coloquei aqui 3 cores diferentes para ficar mais fácil para a gente, né, construir a ideia. Mas, ó, de cara, o A não é positivo? Eu sei que o A é positivo, porque a concavidade é para cima. Outra coisa, dá para a gente saber o sinal do B, olhando para a parábola. O que está acontecendo aqui? Ó? A parábola não está passando pelo Y na subida? Então, eu sei também que o B é positivo. Ah, professor, mas adianta que eu quero achar o B. Já já a gente acha o B, mas eu sei que ele é positivo. E o valor de C é mais legal ainda. O valor de C é o lugar onde a parábola corta o eixo Y, ou seja, ele vale 4, menos 4, certo? Então, pensa comigo. Eu só tenho que achar o A e o B, porque C vale menos 4. Para a gente conseguir construir isso aí, é importante que a gente tenha 2 pontos, né? 2 pontos conhecidos. Se você olhar aqui, ó, esse nós já usamos, né? Esse aqui nós já usamos, que é o 0 e menos 4, certo? Esse aqui é um ponto que a gente pode usar e esse aqui também, tá? Então, vou colocar aqui, ó, menos 4 e 0. Quando x é menos 4, o y é 0. Lembra sempre que o primeiro é o x. Tem gente que erra isso, pessoal. Não pode errar, essa coisa é muito simples, é legal. É a definição básica, né? Estrutura. E o f de x, então, vai ser 0. Então, você substitui lá, ó. Aonde estava o f de x, você põe 0. Aonde está o x, você põe menos 4. Então, aqui eu teria 16, menos 4 e 4. Eu, resolvendo essa paradinha, eu costumo dividir por 4 logo. Você está vendo que dá para dividir por 4? Divide. Vai facilitar as continhas para a gente lá embaixo, vocês vão ver. Pronto. Eu tenho uma equação que tem A e B, mas eu não resolvo só isso. Então, eu preciso de outra. Onde é que vai sair a outra? Vai sair desse ponto aqui, ó. Que ponto é esse? É o 2. Quando x é 2, o y é 0. Lembra, gente? O primeiro ponto sempre é o x e o outro é o y, ou f de x. Então, volta lá para a equação, ó, essa aqui, substitui.
o f de x por 0 e o x por 2. 2 ao quadrado vai dar 4, eu teria 4, 2b menos 4. Vocês estão vendo que dá para simplificar também? Simplifica, moçada, simplifica. Tem gente que não gosta, mas vocês vão ver com a experiência, com o tempo, vocês vão ver a necessidade dessa simplificação. É importante e a gente trabalha com números pequenininhos. Então, olha só, dividiu por 2, ficou 2a mais b menos 2. Essas duas equações juntas, a gente vai formar um sistema. Né? Vocês estão vendo que nessa situação eu preciso eliminar uma variável, certo? Então, olha aqui, vocês estão vendo o b? O b ele está pedindo aqui, escolhe! Porque se eu somar as duas equações, o b com menos b vai morrer. Né? Vai sobrar, então, 4a mais 2a, que dá 6a, e menos 1, menos 2, menos 3. Joga esse menos 3 para o outro lado, e a gente tem o quê? 3 positivo, o 6 que está multiplicando vai passar dividindo, né? Esse 6 aqui vem aqui para baixo, seria 3 sobre 6, concordam? Simplifica, divide por 3 aqui em cima e divide por 3 aqui embaixo, que vai dar meio. O A vale meio. E o B? Aí você substitui, eu escolhi aqui a equação de baixo, tá vendo? Ó? Porque o 2 vezes A, aí eu já estou substituindo A por meio, certo? Esse 2 com esse 2, já você vai cancelar. É como se eu multiplicasse e dividisse o número por 2. Então, vai dar 1. Sobrou isso aqui, então. Ó. Menos 2 com 1 vai dar menos 1. Quando eu jogar menos 1 para o lado de lá, ele vai passar 1 positivo. Isso quer dizer que o B vale 1. Certo? Então, encontramos, olha que bonito que ficou a função. Ó. Essa função construiu esse gráfico. Reparem como bate tudo que a gente viu no início. Ó. O A é positivo, o B é positivo e o C vale menos 4. Não é legal? Vamos fazer mais um exemplinho? Exemplo 2. Qual é o valor de k de modo que o gráfico de f de x, que é k menos 2x ao quadrado, mais 2x menos 3, passe pelo ponto de coordenadas 1 e 4? Eita! Cara, não tem o que fazer. Ó. Essa aqui é a função, certo? A gente sabe que essa estrutura aqui é um ponto onde esse primeiro, quem que é, gente? Não ouvi. É o x. E esse aqui é o y. No caso aqui é o f de x. Então, eu sei que se eu substituir o x por 1, o y, esse cara tem que dar 4. Então, aqui, ó, nessa ordem, gente, por favor, não é isso não. Isso é muito legal, é bem facinho. Mas o x é o primeiro no par ordenado e o y ou o f de x é o segundo. Então tá, ó, 4, aí eu substituí o x por 1 e o x por 1 aqui, certo? Tirar um pouco dessas linhas aqui para ficar mais tranquilo. Pronto. É só fazer as continhas aqui, ó. Mantenho 4, 1 ao quadrado vai dar 1, 1 vezes 2 é 2, eu teria, então, aqui, ó, que 2 menos 3 vai dar menos 1. Joga esse menos 1 para o outro lado. Se quiser também, você já pode aqui, ó, porque esse parênteses não vai interferir em nada, né? Menos 2 menos 1 vai dar menos 3, né? Mas tá, eu escolhi jogar ele para o outro lado. O 1 ele ficou positivo. E esse 2 que é negativo, eu vou passar também para cá e vai passar positivo, né? Vai ficar 5 mais 2, que é 7. Então, para garantir que esse gráfico passe pelo ponto 1 e 4, o valor de k tem que ser 7. Beleza? Gostaram? Vamos fazer mais um exemplo, ainda sobre gráfico, sobre estrutura da função do segundo grau. Os gráficos das funções x ao quadrado menos 3, g de x, que é 1/6, x2, e o h de x, que é menos x ao quadrado mais 1, em um mesmo plano cartesiano. Relacione cada função à sua respectiva parábola. Gente boa, olha que legal isso aqui. Se vocês compreenderam o que eu falei até agora, sobre os valores de A, B e C, você bate o olho e resolve um problema desse brincando. Ó. Primeiro, se você olhar direitinho aqui, ó, aqui o valor de A é positivo e aqui é negativo. Então, essa função número 2 aqui, ela só pode ser H, porque é o único que tem concavidade para baixo, concordam?
Ó, outra prova de que esse azulzinho aqui é o H. Se você olhar para o 1, o que é o 1 mesmo? O termo que está sozinho. Termo independente, é o lugar onde ela toca o eixo Y. Então dá para ver aqui, ó, que ela toca o eixo Y no ponto 1. Beleza? Então é garantido. Agora aqui eu tenho 1 e 3. Olhem direitinho para aqui, para o 1 e para o 3. Essa primeira aqui, ó, o que ela tem? Além de ter a concavidade para cima, porque esse valor aqui é positivo, esse carinha aqui entrega a rapadura. O que é o menos 3? É o lugar onde essa função passa no eixo Y. Vocês estão vendo aqui, ó? Onde ela está passando aqui, a vermelha, ó. Então, a função 3 é o f. Então, sobrou aqui essa, que tem concavidade para cima, e que ela tem que passar no zero, porque não tem nada aqui para os outros, só pode ser a número 1. Beleza? Então, gente, esse é o começo só do nosso estudo da função do segundo grau, tá? Então, vale a pena, pega exercício, pega um livro, vai fazer exercício, vai treinar, o negócio é muito legal e é facinho, mas vale a pena a gente dar aquela treinadinha, tá? Por enquanto é só, já já tem mais vídeos sobre esse assunto aí, fiquem com Deus, até a próxima! Pá!